Uma faísca não percebida queima a casa. Certa vez vivia em uma aldeia um camponês chamado Ivan Sterbakov. Ele vivia confortavelmente no auge da vida, era o melhor trabalhador da vila e tinha 3 filhos, todos capazes de trabalhar. O mais velho era casado, o segundo estava prestes a se casar e o terceiro era um rapaz grande que conseguia tomar conta dos cavalos e já estava começando a arar. A esposa de Ivan era uma mulher capaz e prudente, e eles tinham a sorte de contar com uma nora quieta e trabalhadora. Não havia nada para impedir Ivan e sua família de viverem felizes. Eles tinham apenas uma boca ociosa para alimentar. Esse era o velho pai de Ivan, que sofria de asma e que estava doente há pelo menos 7 anos e se deitava perto do forno de tijolos. Ivan tinha tido tudo o que precisava: 3 cavalos e um potro, uma vaca com um bezerro e 15 ovelhas. As mulheres faziam todas as roupas para a família, além de ajudar nos campos, e os homens lavravam a terra. Eles sempre tinham grãos próprios para que durassem além da próxima colheita, e vendiam aveia o suficiente para pagar os impostos e atender às outras necessidades. Portanto, Ivan e seus filhos poderiam ter vivido confortavelmente se não houvesse uma disputa entre ele e seu vizinho, Lipin Gabriel, filho de Gordy Ivanov. Enquanto o velho Gordy estava vivo e o pai de Ivan ainda era capaz de administrar a casa, os camponeses viviam da forma como os vizinhos deveriam. Se as mulheres de uma das casas quisessem uma peneira ou uma banheira, ou os homens precisassem de um saco, ou se uma roda de carroça quebrasse e não pudesse ser reparada imediatamente, eles costumavam enviar o que faltasse para a outra casa e ajudavam uns aos outros de maneira cordial. Quando um bezerro vagava pelo campo do vizinho, este o expulsava e dizia apenas: "Não deixe entrar novamente, nosso grão está ali." E coisas como trancar os celeiros e casinhas, esconder coisas uns dos outros ou caluniar nunca foram pensadas naqueles dias. Isso foi na época dos pais. Quando os filhos passaram a estar à frente das famílias, tudo mudou. Tudo começou por uma bobagem. A nora de Ivan tinha uma galinha que começou a botar ovos no início da temporada e ela começou a coletar seus ovos para a Páscoa. Todos os dias ela ia até o barracão e encontrava um ovo na carroça. Mas um dia a galinha, provavelmente assustada pelas crianças, voou pela cerca até o quintal do vizinho e pôs seu ovo ali. A mulher ouviu o cacarejar, mas disse para si mesma: "Não tenho tempo agora, preciso organizar as coisas para o domingo, vou buscar o ovo mais tarde." À noite, ela foi até a carroça, mas não encontrou o ovo lá. Ela foi perguntar à sogra e ao cunhado se eles tinham pegado o ovo. Não, eles não tinham. Mas seu cunhado mais novo, Taras, disse: "Sua Bide pôs seu ovo no quintal do vizinho." Foi lá que ela estava cacarejando e voou de volta por cima da cerca. A mulher saiu e foi procurar a galinha. Lá estava ela no poleiro com os outros pássaros, seus olhos se fechando prontos para ir dormir. A mulher desejou poder ter perguntado à galinha e ter recebido uma resposta dela. Depois foi à casa do vizinho e a mãe de Gabriel saiu para encontrá-la. "O que você quer, minha jovem?" "Vovó, veja bem, minha galinha voou para o quintal de vocês esta manhã. Ela não pôs um ovo aí?" "Não vimos nenhum ovo. Graças ao Senhor, nossas próprias galinhas começaram a pôr ovos muito tempo atrás. Coletamos nossos próprios ovos e não precisamos dos ovos de outras pessoas. E não saímos para procurar ovos no quintal de outras pessoas, moça." A jovem ficou ofendida e disse mais do que deveria. Sua vizinha respondeu de volta e as mulheres começaram a ofender-se mutuamente. A esposa de Ivan, que tinha saído para buscar água, passava por ali naquele momento e também se juntou às outras. A esposa de Gabriel saiu correndo e começou a censurar a jovem com coisas que realmente haviam acontecido e com outras que nunca haviam acontecido. Então se iniciou um alvoroço geral, todos gritando ao mesmo tempo, tentando expressar suas palavras apressadamente e também não escolhendo as palavras mais sábias.
Você é isso e você é aquilo. Você é uma ladra e você é uma vagabunda. E você está fazendo seu velho sogro morrer de fome. E você não presta para nada. E assim por diante. E você fez um buraco na peneira que eu lhe emprestei, sua inútil. E é na nossa canga que você está carregando seus baldes. Devolva a nossa canga. Então elas se agarraram à canga e derramaram a água, arrancaram os chales uma da outra e começaram a brigar. Gabriel, que retornava dos campos, parou ali para afastar sua esposa. Ivan correu apressado e seu filho se juntou aos demais. Ivan era um sujeito forte. Chegou espalhando todo o grupo e puxou um punhado de fios da barba de Gabriel. Outras pessoas chegaram para ver qual era o problema e os brigões foram separados com dificuldade. Foi assim que tudo começou. Gabriel juntou o tufo arrancado da barba em um papel e foi ao tribunal distrital para fazer uma reclamação contra Ivan. Eu não deixei crescer a minha barba, disse ele, para Ivan arrancá-la fora. E sua esposa foi se gabar para os vizinhos, dizendo que Ivan seria condenado e enviado para a Sibéria, e assim a confusão cresceu. O velho, de onde estava deitado perto do forno, tentou desde o início convencê-los a fazer as pazes, mas eles não quiseram ouvir. Ele lhes disse: é uma coisa estúpida o que vocês estão fazendo, meus filhos, brigando por causa de um assunto tão insignificante. Pensem, a coisa toda começou por causa de um ovo. As crianças podem ter pegado ele. Bem, o que isso importa? Qual é o valor de um ovo? Deus enviou bastante para todos e suponha que seu vizinho tenha dito uma palavra cruel. Conserte-a, mostre a ele como dizer uma melhor. Se houve uma luta, bem, essas coisas vão acontecer. Somos todos pecadores, mas releve e deixe que se apaguem. Se você nutrir a sua raiva, será pior para vocês mesmos. Mas os mais jovens não quiseram ouvir o velho. Eles achavam que suas palavras eram meras senilidades, sem sentido. Ivan não se humilharia diante de seu vizinho. Eu nunca puxei a barba dele, disse. Ele puxou a própria barba. Mas o filho dele estourou todos os botões da minha camisa e a rasgou. Veja. Ivan também foi procurar a justiça. Eles foram julgados pela justiça de paz e pelo tribunal distrital. Enquanto tudo isso acontecia, o pino de acoplamento da carroça de Gabriel desapareceu. As mulheres da casa de Gabriel acusaram o filho de Ivan de tê-lo pegado. Elas disseram: nós o vimos de noite, passando em frente à nossa janela, em direção à carroça. E um vizinho disse que o viu no bar, oferecendo o pino ao dono do estabelecimento. Então eles foram procurar a justiça por essa questão. E na casa não passou um dia sem discussões ou até mesmo brigas. As crianças também abusavam umas das outras, tendo aprendido a fazê-lo com os mais velhos. E quando as mulheres se encontravam à beira do rio onde iam lavar as roupas, seus braços não torciam quanto suas línguas xingavam, e todas as palavras eram negativas. A princípio, os camponeses apenas caluniavam uns aos outros, mas depois começaram a agarrar tudo o que se encontrava por perto, e as crianças seguiam o exemplo. A vida se tornou cada vez mais difícil para eles. Ivan Stevakov e Lipin Gabriel continuaram processando-se na Assembleia da Aldeia, do Tribunal Distrital e perante a Justiça de Paz, até que todos os juízes se cansaram deles. Em seguida, Gabriel tentou multar ou colocar Ivan na prisão. Então Ivan fez o mesmo com Gabriel. E quanto mais se contrariavam, mais irritados ficavam, como cães que se atacam mutuamente e se tornam cada vez mais furiosos à medida que continuavam a brigar. Você bate em um cachorro por trás e ele pensa que é o outro cachorro que o morde e fica ainda mais feroz. Então esses camponeses foram à justiça e um ou outro deles foi multado ou preso, mas isso só os deixava mais e mais zangados uns com os outros. Espere um pouco, diziam eles, e farei você pagar por isso. E assim durou por 6 anos. Apenas o velho que se deitava perto do forno dizia repetidas vezes: filhos, o que vocês estão fazendo? Parem com essa coisa de vingança. Mantenham o trabalho e não guardem rancor. Será o melhor para vocês. Quanto mais vocês guardarem rancor, pior será. Mas eles não quiseram ouvi-lo.
No 7º ano, durante o casamento, a nora de Ivan envergonhou Gabriel, acusando-o de ter sido pego roubando cavalos. Gabriel estava embriagado e incapaz de conter a sua raiva. Deu à mulher um golpe tão forte que ela ficou acamada por uma semana. E ela estava grávida na época. Ivan ficou maravilhado. Ele foi até o magistrado para apresentar uma queixa. Agora irei me livrar do meu vizinho. Ele não vai escapar da prisão ou do exílio na Sibéria. Mas o desejo de Ivan não foi cumprido. O magistrado rejeitou o caso. A mulher foi examinada, mas estava de pé e sem sinais de ferimentos. Depois, Ivan foi à Justiça de Paz e encaminhou o assunto ao Tribunal Distrital. Ivan fez outro esforço, presenteou o escriturário e o ancião do Tribunal Distrital com um galão de licor e conseguiu com que Gabriel fosse condenado a ser açoitado. A sentença foi lida para Gabriel para o escriturário. O tribunal decreta que o camponês Gabriel Gordeif receberá 20 chicotadas com uma vara de bétula no tribunal distrital. Ivan também ouviu a sentença ser lida e olhou para Gabriel com o intuito de ver como ele a aceitaria. Gabriel ficou pálido como um lençol, virou-se e saiu para o corredor. Ivan o seguiu com a intenção de buscar o seu cavalo e ouviu Gabriel dizer: "Muito bem, ele terá as minhas costas açoitadas. Isso as fará queimar, mas algo dele pode queimar pior do que isso." Ao ouvir essas palavras, Ivan voltou imediatamente para o tribunal e disse: "Íntegros juízes, ele ameaça incendiar a minha casa. Escutem, ele disse isso na presença de testemunhas." Gabriel foi chamado. "É verdade que você disse isso?" "Eu não disse nada. Me açoite, já que vocês têm o poder." "Parece que só eu devo sofrer, mesmo tendo razão, enquanto ele pode fazer o que quiser." Gabriel queria dizer algo mais, mas seus lábios e bochechas tremeram e ele se virou para a parede. Até os oficiais ficaram assustados com a sua aparência. "Ele pode fazer algum mal a si mesmo ou ao vizinho", pensavam eles. Então o velho juiz disse: "Olhem aqui, meus homens. É melhor serem razoáveis e fazerem as pazes. Foi correto da sua parte, Gabriel, bater em uma mulher grávida?" Foi por sorte que nada pior se desenrolou, mas pense no que poderia ter acontecido. Isso foi certo? É melhor você confessar e pedir perdão, e ele o perdoará e nós mudaremos a sentença. O escriturário ouviu estas palavras e observou: "Isso é impossível nos termos do Estatuto 117. Um acordo entre as partes não foi alcançado, uma decisão do tribunal foi pronunciada e deve ser executada." Mas o juiz não quis ouvir o escriturário. "Controle a sua língua, meu amigo", disse ele. "A primeira de todas as leis é obedecer a Deus, que ama a paz." E o juiz começou novamente a tentar persuadir os camponeses, mas não obteve êxito. Gabriel não quis ouvi-lo. "Terei 50 no próximo ano", disse ele, "e tenho um filho casado, e nunca fui açoitado em toda a minha vida. E agora esse Ivan, com o rosto marcado, me condenou a ser açoitado e devo lhe pedir perdão? Não, eu já tolerei o bastante. Ivan terá motivos para se lembrar de mim." Mais uma vez a voz de Gabriel tremeu, e ele não pôde dizer mais nada, mas se virou e saiu. Eram mais de 11 quilômetros do tribunal até a vila, e estava anoitecendo quando Ivan chegou em casa. Ele tirou a sela do cavalo, preparou-o para a noite e entrou na cabana. Ninguém estava lá, as mulheres já haviam saído para trazer o gado e os jovens ainda não haviam voltado dos campos. Ivan entrou e sentou-se pensando. Lembrou-se de como Gabriel ouvira a sentença, de como empalidecera e como se virara para a parede, e o coração de Ivan ficou pesado. Ele pensou em como ele próprio se sentiria caso fosse condenado e então apiedou-se de Gabriel. Então ouviu o seu velho pai tossir perto do forno e ouviu sentar-se, abaixar as pernas e descer da cama. O velho arrastou-se lentamente para um banco e sentou-se. Ele estava bastante cansado pelo esforço e tossiu por um longo tempo, até limpar a garganta. Então, encostado na mesa, disse: "Bem, ele foi condenado?" "Sim, a 20 golpes", respondeu Ivan. O velho balançou a cabeça. "Um negócio ruim", disse ele. "Você está agindo errado." "Ivan, isso é muito ruim.
Não tanto para ele quanto para você. Bem, eles irão açoitá-lo, mas isso fará algum bem a você? Ele não fará isso de novo, disse Ivan. O que é que ele não fará de novo? O que ele fez de pior do que você? Ora, pense no mal que ele me causou, disse Ivan. Ele quase matou a esposa do meu filho e agora está ameaçando de nos queimar. Devo agradecê-lo por isso? O velho suspirou e disse: Você percorre o mundo inteiro, Ivan, enquanto eu permaneço deitado perto do forno por todos esses anos. Então você acha que vê tudo e que eu não vejo nada. Ah, rapaz, é você que não vê. O rancor o cega. Os pecados dos outros estão diante dos seus olhos, mas os seus próprios estão nas suas costas. Ele agiu mal. Que coisa a se dizer! Se ele era o único a agir mal, como poderia haver conflito? Os conflitos entre homens são criados apenas por um deles? O conflito sempre se dá entre dois. A maldade dele você vê, mas a sua não. Se ele fosse mau, mas você fosse bom, não haveria conflito. Quem puxou os fios da barba dele? Quem estragou o seu palheiro? Quem o arrastou para o tribunal? No entanto, você coloca toda a culpa nele. Você vive uma vida má. É isso que está errado. Não é do jeito que eu costumava viver, rapaz, e não é do jeito que eu lhe ensinei. É assim que eu e o pai dele costumávamos viver? Como vivíamos? Ora, como os vizinhos de Everinho. Se por acaso ele ficasse sem farinha, uma das mulheres viria. Tio Troll, precisamos de um pouco de farinha. Vá até o celeiro, querida, eu diria. Pegue o que você precisa. Se ele não tivesse ninguém para levar seus cavalos para pastar, vá, Ivan, eu diria, e cuide dos cavalos dele. E se eu não tivesse alguma coisa, eu iria até ele. Tio Gordon, eu diria, eu queria isso e aquilo. Pode pegar, tio Troll. Era isso que ocorria entre nós, e dessa forma vivíamos em tempos mais tranquilos. Mas agora, aquele soldado no outro dia estava nos falando sobre a luta em Plevna. Ora, há uma guerra entre vocês que é pior do que em Plevna. Isso é, jeito de se viver? Isso é um pecado. Você é um homem senhor da casa. É você quem terá que responder. O que você está ensinando às mulheres e às crianças? Grunhir e retrucar? No outro dia, Tarasca, aquele principiante, estava xingando a vizinha Irena, imprecando contra ela. E sua mãe ouvia e ria. Isso está certo? É você que terá que responder. Pense na sua alma, é assim que deveria ser? Você joga uma palavra contra mim e eu jogo duas em troca. Você me dá um golpe e eu lhe dou dois. Não, rapaz. Cristo, quando ele andou na terra, ensinou-nos tolos que somos algo muito diferente. Se você receber uma palavra dura de alguém, fique calado, e a própria consciência daquele que impreca o acusará. Isso é o que o nosso Senhor nos ensinou. Se você tomar um tapa, dê a outra face. Aqui, bata em mim, se é isso que eu mereço. E a própria consciência dele o repreenderá. Ele abrandará e ouvirá você. Foi assim que ele nos ensinou a não ter orgulho. Por que você não fala? Não é de maneira como eu digo? Ivan permaneceu em silêncio e ouviu. O velho tossiu e com dificuldade pigarreou, começando de novo. Você acha que Cristo nos ensinou errado? Porque é tudo para o nosso próprio bem. Apenas pense em sua vida terrena. Você está melhor ou pior desde que essa plevna se iniciou entre vocês? Apenas calcule o que gastou em todo esse negócio jurídico. Quanto custou de ir de um lado para o outro e toda a comida no caminho? Que bons amigos os seus filhos e os do vizinho eram. Você pode viver e se dar bem, mas agora seus recursos estão diminuindo. E por quê? Tudo por causa dessa bobagem, por causa do seu orgulho. Você deveria estar arando com seus garotos e semeando você mesmo. Mas o demônio leva você para o juiz ou para algum disparate ou outro. A lavoura não é feita a tempo, nem a semeadura, e a mãe terra não pode suportar adequadamente. Por que a aveia falhou este ano? Quando você a plantou? Quando você voltou da cidade, e o que você ganhou? Um fardo para os seus próprios ombros. Ei, rapaz, pense nos seus próprios negócios, trabalhe com os seus filhos no campo e em casa, e se alguém o ofender, perdoe-o, como Deus desejou que fizesse. Então a vida será fácil e seu coração sempre ficará leve. Ivan permaneceu calado.
Ivan, meu garoto, ouça o seu velho pai. Ande e prepare o cavalo e vá imediatamente ao escritório do governo. Coloque um fim a todo esse caso e de manhã vá fazer as pazes com Gabriel em nome de Deus. E convide-o para sua casa no feriado de amanhã. Era véspera da Natividade da Virgem. Prepare o chá, pegue uma garrafa de vodka e acabe com esse negócio perverso, para que não exista mais no futuro, e peça às mulheres e crianças que façam o mesmo. Ivan suspirou e pensou, o que ele diz é verdade. E seu coração ficou mais leve. Só que ele não sabia como começar a resolver o problema. Mas novamente o velho começou, como se tivesse adivinhado o que estava na mente de Ivan. Vá, Ivan, não adie. Apague o fogo antes que ele se espalhe, ou será tarde demais. O velho ia dizer mais, mas antes que pudesse fazê-lo, as mulheres entraram, conversando como gralhas. A notícia de que Gabriel fora condenado a ser açoitado e de sua ameaça de incendiar a casa já estava chegando até elas. Elas haviam escutado tudo sobre o assunto e acrescentavam coisas delas, e novamente haviam tido uma briga no pátio com as mulheres da casa de Gabriel. Elas começaram contando como a nora de Gabriel ameaçara com a nova ação. Gabriel havia convencido o juiz de instrução, que agora viraria o caso de cabeça para baixo, e o magistrado estava escrevendo outra petição, desta vez ao próprio César, sobre Ivan. E tudo estava na petição, tudo sobre o pino de acoplamento e a horta, para que metade da propriedade de Ivan se tornasse em breve deles. Ivan ouviu o que elas estavam dizendo e seu coração se tornou frio novamente, e ele desistiu da ideia de fazer as pazes com Gabriel. Em uma fazenda sempre há muito para o mestre fazer. Ivan não parou para conversar com as mulheres, mas foi para a eira e depois para o celeiro. Quando terminou de organizar tudo por lá, o sol se punha e os jovens voltavam do campo. Eles estiveram arando o campo para as colheitas de inverno com a ajuda de 2 cavalos. Ivan os encontrou, questionou sobre o trabalho deles, ajudou a colocar tudo em seu devido lugar, retirou um dos cabrechos rasgados do cavalo para que fosse consertado e ia guardar algumas estacas embaixo do celeiro, mas havia ficado bastante escuro, então decidiu deixá-las onde estavam até o dia seguinte. Então ele deu comida para o gado, abriu o portão, soltou os cavalos que Taras levaria para pastar à noite e novamente fechou o portão e o trancou. Agora, pensou ele, irei jantar e depois para a cama. Ele pegou o cabresto do cavalo e entrou na cabana. A essa altura ele havia se esquecido de Gabriel e do seu velho pai havia lhe dito. Mas assim que ele segurou a maçaneta da porta para entrar na passagem, ouviu o vizinho do outro lado da cerca xingando alguém com uma voz rouca. Para que diabos ele serve? Gabriel estava dizendo. Ele apenas está apto para ser morto. Com essas palavras, toda a antiga amargura de Ivan em relação ao seu vizinho voltou a se manifestar. Ele ficou ouvindo enquanto Gabriel repreendia, e quando o vizinho parou, Ivan entrou na cabana. Havia uma luz lá dentro. A nora estava sentada, a esposa estava preparando o jantar. Seu filho mais velho fazia tiras para sapatos de casca de árvore. O segundo mais velho estava sentado perto da mesa com um livro. E Taras estava se preparando para sair com os cavalos para a pastagem noturna. Tudo na cabana teria sido agradável e brilhante, exceto por aquela praga, um vizinho ruim. Ivan entrou, sombrio e zangado, derrubou o gato do banco e repreendeu as mulheres por colocarem o balde de lixo no lugar errado. Ele se sentia desanimado e sentou-se, franzindo a testa para consertar o cabresto do cavalo. As palavras de Gabriel continuavam ecoando em seus ouvidos, sua ameaça no tribunal e o que ele acabara de gritar com uma voz rouca sobre alguém que estava apto apenas para ser morto. Sua esposa deu a Taras o jantar e, depois de comer, Taras vestiu uma pele de carneiro velha e outro casaco. Amarrou uma faixa em volta da cintura, levou um pouco de pão com ele e saiu para pegar os cavalos. Seu irmão mais velho ia vê-lo partir, mas o próprio Ivan se levantou e saiu para a varanda. Na rua estava bastante escuro, as nuvens haviam se avolumado e o vento aumentara. Ivan desceu os degraus, ajudou o menino a montar, empurrou o potro atrás dele e ficou ouvindo enquanto Taras descia em direção à vila
e lá se juntaria aos outros rapazes com seus cavalos. Ivan permaneceu ali até que não mais ouviu nenhum deles, e enquanto estava parado perto do portão, não conseguia tirar as palavras de Gabriel da cabeça. Lembre-se de que algo dele pode queimar pior do que isso. Ele está desesperado, pensou Ivan. Tudo está seco, além disso está ventando muito. Ele vai aparecer em algum lugar nos fundos, até há fogo em alguma coisa e sair. Ele vai queimar o lugar e escapar impune, o vilão. Agora, se alguém pudesse pegá-lo em flagrante, então ele não escaparia. E o pensamento fixou tão firmemente em sua mente que ele não subiu os degraus, mas saiu para a rua e dobrou a esquina. Irei apenas andar pelas construções. Quem pode dizer o que ele está procurando? E Ivan, pisando suavemente, passou pelo portão. Assim que chegou à esquina, olhou ao longo da cerca e pareceu ver algo de repente se mover na esquina oposta, como se alguém estivesse saído e desaparecido novamente. Ivan parou e ficou quieto, ouvindo e olhando. Tudo estava quieto, apenas as folhas dos salgueiros tremulavam ao vento e os canudos da palha farfalhavam. A princípio parecia escuro como breu, mas quando seus olhos se acostumaram à escuridão, ele pôde ver o canto oposto e um arado que jazia ali, e aos beirais. Ele observou por um momento, mas não viu ninguém. Suponho que tenha sido um erro, pensou Ivan, mas mesmo assim vou dar a volta. Ivan caminhou furtivamente junto ao galpão. Ivan pisava tão suavemente com seus sapatos de casca de árvore que ele mesmo não ouviu seus próprios passos. Assim ele chegou ao canto oposto. Algo pareceu surgir por um momento perto do arado e desapareceu novamente. Ivan sentiu como se tivesse sido atingido no coração. Então ele parou. Mal havia parado quando algo brilhou mais intensamente no mesmo lugar, e ele viu claramente um homem com um chapéu na cabeça, agachado, de costas para ele, acendendo um punhado de palha que segurava na mão. O coração de Ivan vibrava dentro dele como um pássaro. Esticando cada nervo, ele se aproximou com grandes passos, quase sem sentir as pernas debaixo dele. Ah, pensou Ivan, agora ele não vai escapar, vou pegá-lo em flagrante. Ivan ainda estava a alguma distância, quando de repente viu uma luz forte, mas não no mesmo lugar de antes, e não era uma chama pequena. A palha havia queimado nos beirais, as chamas estavam chegando ao teto e, parada embaixo dele, a figura inteira de Gabriel era claramente visível. Como falcão mergulhando sobre uma cotovia, Ivan correu na direção de Leaping Gabriel. Agora eu vou pegá-lo, ele não vai me escapar. Pensou Ivan, mas Gabriel deve ter ouvido seus passos e, olhando em volta, passou correndo pelo celeiro como uma lebre. Você não vai escapar, gritou Ivan, correndo atrás dele. No instante em que Ivan estava indo para agarrar Gabriel, este último se desviou, mas Ivan conseguiu pegar a barra do casaco de Gabriel. Ela se rasgou e Ivan caiu. Levantou-se rapidamente e gritou: socorro, peguem-no! Ladrões, assassinato! E voltou a correr. Enquanto isso, Gabriel alcançara seu próprio portão. Lá, Ivan o alcançou e estava prestes a agarrá-lo, quando algo lhe deu um golpe impressionante, como se uma pedra tivesse atingido sua têmpora, ensurdecendo-o. Havia sido Gabriel quem, agarrando uma cunha de cavalo que ficava perto do portão, atacou com todas as suas forças. Ivan ficou atordoado, faíscas voavam diante de seus olhos. Então tudo ficou escuro e ele cambaleou. Quando voltou a si, Gabriel não estava mais ali. Estava tão claro como o dia, e do lado em que sua propriedade ficava, algo rugia e estalava como um motor em funcionamento. Ivan virou-se e viu que os fundos do seu galpão estavam em chamas, e um lado dele também pegara fogo, em chamas e fumaça, e porções de palha queimada misturada à fumaça estavam sendo levadas para a sua cabana. O que é isso, amigos? Exclamou Ivan, levantando os braços e batendo nas coxas. Ora, tudo o que eu tinha que fazer era apenas afastá-lo debaixo dos beirais e pisar nele. O que é isso, amigos? Continuou repetindo. Ele queria gritar, mas sua respiração falhou, sua voz se esvaiu. Queria correr, mas suas pernas não obedeciam e se batiam uma com a outra. Ivan se moveu devagar, mas novamente cambaleou e novamente sua respiração falhou. Permaneceu parado até recuperar o fôlego e então continuou.
Antes que contornasse os fundos do galpão a fim de alcançar o fogo, a porção lateral do galpão também estava em chamas e o canto da cabana e a entrada coberta também pegavam fogo. As chamas estavam crepitando para fora da cabana e era impossível entrar no quintal. Uma grande multidão havia se reunido, mas nada podia ser feito. Os vizinhos estavam carregando os pertences de suas próprias casas e afastando o gado de seus próprios galpões. Depois da casa de Ivan, a casa de Gabriel também pegou fogo, então o vento ficou mais forte. As chamas se espalharam para o outro lado da rua e metade da vila foi incendiada. Da casa de Ivan, eles mal haviam conseguido salvar o velho pai, e a família escapou apenas com o que estava vestindo. Todo o resto, exceto os cavalos que haviam sido levados para o pasto durante a noite, foi perdido. Todo o gado, as aves nos poleiros, as carroças, os arados e os ancinhos, os baús das mulheres com suas roupas e os grãos do celeiro, tudo acabou queimado. Na residência de Gabriel, o gado foi expulso e algumas coisas de sua casa foram salvas. O fogo durou a noite toda. Ivan ficou na frente de sua fazenda e continuou repetindo: "O que é isso, amigos? Só é preciso afastá-lo e pisar nele." Mas quando o telhado caiu, Ivan correu para o local em chamas e, agarrando uma viga carbonizada, tentou arrastá-la para fora. As mulheres o viram e o chamaram de volta, mas ele puxou a viga e voltou a procurar outra que perdeu o apoio e caiu no meio das chamas. Então seu filho entrou atrás dele e o arrastou para fora. Ivan havia moscado os cabelos e a barba, queimando as roupas e queimando as mãos, mas não sentia nada. Sua dor o entorpeceu, disseram as pessoas. O fogo estava morrendo, mas Ivan continuava repetindo: "Amigos, o que é isso? Só é preciso afastá-lo." De manhã, o filho mais velho do ancião foi procurar Ivan. "Papai Ivan, seu pai está morrendo, ele quer se despedir de você." Ivan havia se esquecido do pai e não entendeu o que estava sendo dito. "Que pai?" ele disse. Ele está procurando quem?" "Ele lhe chamou para se despedir, ele está morrendo em nossa casa." "Venha, papai Ivan," disse o filho do ancião, puxando-o pelo braço, e Ivan seguiu o rapaz. Enquanto ele estava sendo levado para fora da cabana, um pouco de palha queimada caíra sobre o velho e o queimaram, então ele fora levado para a casa do ancião, na parte mais distante da vila, a qual o fogo não alcançara. Quando Ivan chegou para ver o pai, apenas a esposa do ancião estava na cabana, além de algumas crianças pequenas sentadas perto do forno. Todos os demais ainda estavam onde acontecera o incêndio. O velho, deitado sobre um banco com uma vela de cera na mão, continuava olhando para a porta. Quando o filho entrou, ele se mexeu um pouco. A velha foi até ele e disse que seu filho havia chegado. Ele pediu para que o filho se aproximasse. Ivan se aproximou. "O que eu lhe disse, Ivan?" começou o velho. "Quem incendiou a vila?" "Foi ele, pai," Ivan respondeu. "Eu peguei em flagrante. Eu vi colocar uma faísca de fogo na palha. Eu poderia ter afastado o palito em chamas e pisado nele, e então nada teria acontecido." "Ivan," disse o velho, "estou morrendo e você, por sua vez, terá que enfrentar a morte. De quem é o pecado?" Ivan olhou para o pai em silêncio, incapaz de pronunciar uma palavra. "Agora, perante Deus, diga, de quem é o pecado? O que eu lhe disse?" Só então Ivan recuperou a razão e entendeu tudo. Ele fungou e disse: "Minha, pai." E ele caiu de joelhos diante de seu pai, dizendo: "Perdoe-me, pai. Sou culpado perante o Senhor e perante Deus." O velho moveu as mãos, mudou a vela da mão direita para a esquerda e tentou erguer a mão direita até a testa para fazer sinal da cruz, mas não conseguiu e parou. Louve o Senhor, disse ele, e novamente olhou para o filho. "Ivan," eu disse. "Ivan." "O que, pai?" "O que você precisa fazer agora?" Ivan estava chorando. "Eu não sei como iremos viver agora, pai," ele disse. O velho fechou os olhos, moveu os lábios como se quisesse reunir forças e, abrindo os olhos novamente, disse: "Você vai conseguir. Se você obedecer à vontade de Deus, você conseguirá." Ele fez uma pausa, depois sorriu e disse: "Atenção, Ivan, não conte quem começou o incêndio. Esconda o pecado de outro homem, Deus perdoará vocês dois." E o velho pegou a vela com as duas mãos e, colocando-os sobre o peito, suspirou, esticou-se e morreu. Ivan não disse nada contra Gabriel e ninguém soube o que havia causado o incêndio. E a raiva de Ivan contra Gabriel desapareceu, e Gabriel se perguntou o porquê que Ivan não contou a ninguém.
A princípio, Gabriel sentiu medo, mas depois de um tempo ele se acostumou. Os homens pararam de brigar e depois suas famílias também. Enquanto reconstruíam suas cabanas, as duas famílias viviam em uma casa. E quando a vila foi reconstruída e eles poderiam ter se distanciado mais, Ivan e Gabriel construíram suas casas um ao lado do outro e permaneceram vizinhos como antes. Eles viviam como deveriam viver os bons vizinhos. Ivan Shcherbakov lembrou-se da ordem de seu velho pai sobre obedecer à lei de Deus e acendeu fogo com a primeira faísca. E se alguém lhe causa um problema, ele agora tenta não se vingar, mas busca consertar as coisas novamente. E se alguém lhe diz um palavrão, em vez de responder com um ainda pior, ele tenta ensinar o outro a não usar palavras duras, e assim ele ensina os seus filhos e as mulheres da casa. Ivan Shcherbakov se reergueu outra vez e agora vive melhor do que antes.